Entre os muitos acontecimentos marcantes do Novo Testamento, um se destaca pela fé ousada e inesperada. A cura do paralítico em Lida, realizada por Pedro, episódio narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, pouco antes da história de Tabita. Nesta narrativa vemos um homem comum, preso a uma cama por anos, reencontrando a esperança por meio de um apóstolo obediente e de um Deus que continua agindo quando tudo parece imóvel. Lida era uma pequena cidade entre Jerusalém e Jope, um cruzamento de rotas de comércio e peregrinação. Ali, entre o vai e vem de mercadores e peregrinos, vivia Enéas, um homem de idade mediana, outrora forte trabalhador, agora paralisado havia 8 anos. Sua casa simples ficava próxima à praça, onde os vizinhos o visitavam para trazer pão, água e notícias. Seu olhar, antes cheio de vida, agora mesclava resignação e dor. Deus me esqueceu, murmurava nas madrugadas em que o silêncio lhe pesava mais do que a doença. Certa noite, enquanto o vento sussurrava pelas fendas das janelas, Marta, uma vizinha piedosa, entrou trazendo uma tigela de sopa e perguntou com voz suave: "Enéas, você ainda ora?" Ele suspirou profundamente antes de responder. "Já orei muito, Marta. Pedi, supliquei, mas parece que o céu se calou." Ela pousou a mão sobre o seu ombro e o olhou com ternura. "O céu jamais se cala, amigo. Às vezes é a gente que para de ouvir." Enquanto isso, nas regiões próximas, o apóstolo Pedro percorria as aldeias fortalecendo os irmãos em Cristo. Após tempos de perseguição e dispersão, as comunidades precisavam de encorajamento. Pedro, agora amadurecido e cheio do Espírito Santo, recordava todos os momentos com o Mestre, os milagres, as falhas, o perdão. Certo dia recebeu notícias de que havia discípulos em Lida e decidiu visitar aquela cidade para animar o grupo. Mal sabia ele que um coração esquecido e um corpo preso à cama o esperavam. A chegada de Pedro à cidade espalhou curiosidade entre os habitantes. Quando os discípulos o souberam lá, foram correndo anunciar. Marta foi uma delas. "Enéas", disse ela, entrando apressada em sua casa. "O apóstolo Pedro está aqui pregando na sinagoga da colina." Enéas levantou os olhos surpreso. "Pedro, o mesmo que andou com Jesus?" "Sim", respondeu ela com brilho no olhar. "Ele fala de esperança e poder do Senhor. Devia escutá-lo." Apesar da hesitação, algo reacendeu em Enéas, uma chama antiga, fraca, mas ainda viva. "Talvez eu possa vê-lo", disse, antes de lembrar-se de sua limitação. Marta apertou-lhe a mão. "Se você não pode ir até ele, eu pedirei que ele venha até você." No fim da tarde, Pedro caminhava pelas ruas pedregosas saudando os moradores quando Marta o abordou. "Homem de Deus", disse ofegante, "há um senhor doente, paralítico há muitos anos. Chama-se Enéas. Serviu aos necessitados antes de adoecer, mas agora vive acamado, sem esperança." Pedro fitou a mulher com atenção e respondeu: "Levai-me até ele. Onde Cristo é lembrado, a vida floresce outra vez." Ao entrar na casa, Pedro sentiu o silêncio pesar. O ambiente cheirava a ervas e óleo. Enéas, imóvel, fitou o visitante com desconfiança e curiosidade. Pedro se aproximou devagar, ajoelhou-se e falou com mansidão: "Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma tua cama." Aquele instante simples e direto trouxe uma firmeza que atravessou a alma do paralítico. Não houve longos rituais, nem gestos teatrais. Apenas a autoridade de quem conhecia o poder do Cristo vivo. Por um momento, todos prenderam a respiração. Enéas sentiu primeiro um calor subir-lhe pelas pernas, depois formigamento, depois força. Ele tentou mover os pés e os músculos responderam. Então, lentamente, levantou-se. O tecido da cama deslizou por suas mãos como se libertasse anos de dor. Lágrimas escorreram em silêncio. Marta caiu de joelhos, murmurando: "Bendito seja o Senhor." Pedro sorriu e disse suavemente: "É o mesmo Jesus que caminhou entre nós. Ele ainda está conosco." A notícia do milagre correu por toda a região. Gente de Lida e Sarona encheu as ruas. Muitos foram curados de suas dores espirituais e físicas, e a fé renasceu como chuva sobre terra resseca. Enéas tornou-se testemunha viva, visitando os doentes e dizendo em cada porta: "Não fui curado por merecimento, mas por misericórdia." Sua vida mudou de paralisia para missão. Anos depois, quando se recordava daquele dia, Enéas contava aos filhos dos vizinhos: "Eu conhecia o nome de Deus, mas só quando o deixei tocar minha fraqueza é que o conheci de verdade." Muitos daquela geração voltaram a orar, inspirados não apenas no poder, mas na compaixão divina. Porque ali, num vilarejo comum, Deus lembrou ao seu povo que nada está tão paralisado que a graça não possa mover.
Hoje, essa história ecoa de modo novo. Há quem esteja preso a uma cama, mas há também muitos que vivem paralisados por medo, culpa ou desânimo. O mesmo Cristo que ergueu Enéas quer erguer corações cansados, restaurar passos hesitantes e lembrar que a fé genuína não depende de força física, e sim de confiança. Basta um olhar para o alto e a certeza de que Ele ainda passa pelas nossas cidades, pelos nossos lares, pelas nossas almas. Que essa mensagem reacenda em você o desejo de confiar de novo, de levantar-se do que te prende e arrumar tua cama interior com esperança. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para inspirar outros a acreditar também.